Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 444. A Gênesis capítulo 18. Vó que ia gravar, mas falei, não, que não é a casa da Dinda, não, chega pra lá. Então, sinais dos tempos. Então, para terminar aqui essa questão, né? A unidade de crença será o laço mais forte. A unidade de crença naquele momento. Nós temos que entender que no mundo de regeneração, a unidade de crença será o laço mais forte. A unificação, onde, como Kardec aqui mesmo está dizendo, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer. Então, quando o homem aqui na Terra compreender Deus dessa forma, existirá aqui a unidade de crença. Caso contrário, não. Por quê? Porque nós sabemos que hoje, devido ao excesso de orgulho, de egoísmo, inveja e ciúme, existe o separativismo entre as religiões. Mas isso é por causa do orgulho e do egoísmo. Um dia a humanidade, vamos pensar por esse lado, um dia a humanidade, eles vão conseguir entender que Deus não precisa de dinheiro. Deus não come arroz e feijão, macarrão, batatinha e ketchup. Deus não toma cachaça. Deus não come carne, não bebe cerveja. Deus não senta em tronos luxuosos, nem Deus nem Jesus. Deus não precisa alugar casa para poder pagar aluguel. Deus não paga energia nem água. Por isso, Deus, a inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas, esse Deus aqui, ele não necessita de dízimo. Quem necessita de dízimo aqui na Terra são os que se dizem, tem isso também. Porque não é ele que diz que esses aqui na Terra o representa, é eles aqui na Terra que ousam dizer, eu represento o Pai. Mas pergunta para o Pai se eles representam eles. Nós representamos o Pai através do nosso caráter, da nossa moral, da nossa atitude, da nossa mudança de hábito, da nossa reforma íntima. Reconhece-se uma árvore através dos frutos que ela produz. Agora você vai em uma árvore, o que é isso aqui? Laranja, mas ela está dando jaca? Então Deus não precisa de dízimo. Mas Deus precisa de dinheiro. Mas Deus precisa de dinheiro. Para que ser dono de tudo? Jesus precisa. Mas por que Jesus precisa? Se ele é o filho do Pai, dono de tudo. Inclusive, todos nós somos filhos do Pai. Você já parou para analisar que todos os filhos herdam dos pais a herança? O meu pai é muito rico, bilhardário, não tem nem termos. Eu de vez em quando saio lá fora e fico olhando uma estrela e falo assim que ela é minha. Aquela também é minha, aquela lá é minha. Mas por quê? Porque se Deus é meu pai, tudo que é de Deus é meu. Eu quero a minha parte. Oxe. Oxe se quero. Então,
Deus precisa de dízimo. Por isso, Martim Lutero lutou contra o catolicismo. Por isso, ele foi expulso do catolicismo. Por isso, sofreu perseguições até morrer. Mas ele não abjurou. Perseverou até o fim, porque não admitia. Batizar uma criança tem que pagar. Para casar tem que pagar. Para celebrar uma missa tem que pagar. Para rezar por alguém que morreu tem que pagar. Isso não é religião, isso é comércio. Isso é o mesmo que você indo lá no Brás, em São Paulo, nos camelô, você compra a roupa do jeito que você quer, por preço que você quer, que lá encontra-se na etiqueta. Então, religião hoje se tornou sinônimo de empresa. Inclusive, os padres são assalariados. Os padres são inscritos no INSS. Não acredita? Consulte. Eles são inscritos no INSS, eles pagam, eles contribuem todo mês com o INSS para que eles se aposentem no final da sua carreira de padre. Então é comércio. Mas isso vai deixar de existir. Porque é triste. É triste. Eu conheço um casal de amigo, pobres financeiramente, moravam na roça. E eles se prepararam para casar. Foram até a igreja daquela cidade. E o padre, exorbitantemente apresentou o preço do casamento, do curso do casamento e tudo. Eles tiveram que criar porcos, galinha, juntar dinheiro para poder pagar o curso e o casamento. Isso é falta de amor. Onde é que Cristo está ali? Cristo não está ali. Cristo não faz parte de uma mixorna dessa, de uma lavagem dessa. Você acha que Deus encontra-se dentro dessas igrejas que exploram a humanidade carente? Igrejas que contratam atores e atrizes para encenar lá no palco, à frente da plateia, histórias sem fundamento? Testemunhos inexistentes? Uma vez, na cidade de São Paulo, um repórter desconfiado de um jovem rapaz que, por mais de 3 vezes, esse repórter, ele presenciou numa igreja um rapaz dando testemunho. Ele pegou um dia e resolveu seguir esse rapaz até a casa dele. E ele prometeu para o rapaz: olha, se você me confessar o que acontece, porque eu já te vi você dando 3 testemunhos naquela igreja, mas eu não acredito nisso, o que está acontecendo? Ele falou: meu amigo, o importante são os R$ 250 que eles me pagam toda vez que eu vou lá e dou esse testemunho para ajudar eles a arrecadar mais adepto. Então isso tudo é um cenário. Eles montam um cenário.
São todos atores, são todas atrizes. Analisem, gente. Então, a unidade de crença será o laço mais forte naquele momento ali na evolução. O fundamento mais sólido da fraternidade universal. O fundamento mais sólido da fraternidade universal. Da fraternidade universal. Universal. Não é mundial. É a fraternidade universo. Porque se fosse fraternidade, vamos dizer que planeta aqui da Terra, Kardec não teria se expressado dessa forma. Mas fraternidade universal quer dizer que se liga tudo aos desígnios do Pai. Aqui se liga e lá se liga tudo aqui. Reina a fraternidade, a solidariedade, o amor uns para com os outros. Obstada desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias. Porque sempre foi assim, né? Os antagonistas religiosos, eles sempre dividiram os povos e as famílias, né? Que fazem sejam uns os dissidentes. Tem sempre esses, né? Os dissidentes. Visto pelos outros. Dissidentes vistos pelos outros. Como inimigos a serem evitados. Luiz Antônio, evita esse rapaz aí. Por quê? Isso é bruxo. Feiticeiro. Sério? Isso não vale isso não vale o sal da crisma. Luiz, você foi crismado? Eu? Se minha mãe e meu pai cometeu esse crime um dia com a minha pessoa, eles vão me desculpar. Ainda bem que meu pai está no plano espiritual. Ainda bem que minha mãe daqui uns anos está retornando à parte espiritual também. Mas eles não iam cometer esse crime para com a minha pessoa. Ainda mais me conhecendo. Mas quando você tinha 2 meses de idade, eles não te conheciam. Oxe, como que não? Eles sempre souberam por que vim aqui. Por isso, desde quando eu nasci, eles sempre respeitaram os meus direitos. Meus pais, eu nasci, eles sabendo respeitar os meus direitos, como eu também sempre respeitei os deles. Mas é engraçado, né? Engraçado. Com 1 mês de vida no corpo físico, eles sabiam me respeitar. Não, isso não vai ser batizado. Não, isso não vai fazer comunhão. Isso não vai fazer crisma. Não, esse não veio para isso. Porque eu já estive no meio dessa corja em vidas passadas. E eu não ia retornar ao meio dessa corja. Essa corja você sabe o que eu quero dizer. Esses criadores de dogmas aqui na Terra, o catolicismo principalmente. Não é falando mal, é um estudo. Mas acontece que as pessoas não raciocinam. Tem pessoas, com todo respeito ao termo, elas não raciocinam que elas não podem comer milho porque elas usam dentadura.
mas com todo respeito são tão imprudentes que para fazer gracinha para os outros, elas metem aquela espiga de milho seca na boca e morde. Psicologia. E quando elas mordem, elas quebram os dentes tudo, porque o milho está seco. Elas não são capazes de apertar para ver se o milho está verde, está mole. Isso é psicologia. O que isso quer dizer, Luiz? Que psicologia é essa, mais doida? Senta, levanta. Levanta, senta. Cumprimenta. Sinal da cruz. Sangue de Jesus tem poder. Este é o corpo de Deus oferecido a todos vós. Ajoelhe, se cumprimente. Façam as ofertas. Amém. Viu onde está a psicologia? Então, vários os dissidentes, vistos pelos outros como inimigos, a serem evitados. Quantas pessoas me evitam? Porque sou espírita. Você acha que eu estou preocupado com isso? Eu prefiro Jesus do que muitas pessoas. Desfaço ninguém. Mas sarna a gente procura se a gente quer. Sarna a gente procura se a gente quer. Então eu não quero sarna. Então para quê? Então, combatidos, exterminados, em vez de irmãos a serem amados. Tá vendo? Combatidos. Tem gente que combate, evitam tantas pessoas, porque eles fazem parte de outras religiões, porque são benzedores, porque vê espírito, ouve espírito, comunica com os espíritos, são espíritas, são bandistas, né? Esses são todos mal vistos, porque esses eles dizem que lidam com o diabo. Por isso, são seres combatidos, são seres exterminados, que em vez de irmãos a serem amados, porque nós somos todos irmãos em processo de evolução. Ninguém é melhor que ninguém, gente. Conversando com o meu filho, eu disse a ele assim: nem mesmo o ermitão consegue se ver distante do progresso. Nem mesmo o ermitão consegue se ver distante dos sistemas. E você sabe o que significa ermitão, né? Então, tudo bem. Ermitão é aquele que, não sabendo conviver com a humanidade, ele resolve ir morar lá no meio da mata. Olha o nosso raciocínio. Eu vou morar no meio da mata porque eu não aguento mais a humanidade, a sociedade. Eu sou antissocial. E ele vai morar lá. Direito dele, é o livre-arbítrio de escolha. Livre-arbítrio é um direito de escolha. Vai, seu ignorante. Não sou eu que estou dizendo. Allan Kardec é quem disse que o ermitão, esses que vivem sozinho, afastado da sociedade, são egoístas, são orgulhosos, primitivos por demais. Doutrina que nos diz isso. Então, mesmo o ermitão, ele não consegue viver distante dos sistemas e da sociedade. Vejamos. Ele chega lá no meio da mata. Para fabricar uma casinha, um barraco, ele precisa de um machado e de um serrote, de um martelo de pregos,
Quem construiu tudo isso? Os sistemas responsáveis por criar esses objetos. Pronto. Já dependeu, já. Porque você não depende de sistema nenhum, ermitão? Não. Então se vire, corte a árvore lá com a boca e pregue ela com a boca. Não. Tem que ser martelo, serrote, facão, machado. Então ele está preso ao sistema assim. Tá bom. Ele precisa cortar árvores. Árvores faz parte do sistema de Deus. Não tem como fugir, gente. Árvores faz parte dos sistemas de Deus, das leis de Deus, da natureza de Deus. Tá, ele cortou as árvores ali. Tá bom. Aí ele vai fazer uma fogueira. Ele precisa de fósforo. Ele não consegue fazer fogo se ele não tiver fósforo. Ainda mais aqueles que não têm conhecimento de fazer fogo friccionando uma madeira na outra. Porque precisa técnicas aquilo ali. Ele precisa comer. Ele não levou comida. Ele vai ter que encontrar na natureza mel selvagem, sistema, leis de Deus, o mel, as abelhas. Ele vai depender da natureza de Deus. Não depende da natureza do homem, mas vai depender da natureza de Deus. Ele vai em busca de frutos silvestres, mel silvestre, frutos silvestres, natureza de Deus. Ele vai em busca de uma caça, de uma capivara, uma coisa assim, natureza de Deus. Ué, por que ele não cria um sistema único, exclusivamente dele para ele? Então, gente, resumindo, nós não somos nada uns sem os outros. Eu não sou nada sem você. Você não é nada sem mim. E pode ter certeza que nosso Senhor Jesus Cristo também não é nada sem Deus. Por mais que Deus não precise de Jesus, Deus não precise de nós, mas o seu amor é tão grande que ele, essa visão não tem. Porque Deus não é materno, Deus não é paterno, Deus não é pai, Deus não é mãe. Deus não é homem, Deus não é mulher. E aí como que fica? Deus não é homem, Deus não é mulher. Jesus não é homem, Jesus não é mulher. Eles chegaram num nível que essas características masculina e feminina não existe no nível que eles se encontram. Nos nossos sim, de acordo com as necessidades da prova e da expiação, dos resgates, das leis kármicas. Mas um dia, eu também, você também. Quando nós chegarmos na condição de ministros, o masculino e o feminino não existirá mais. Por isso que
nós necessitamos uns dos outros. Mas ali nós necessitamos uns dos outros, Luiz? Sim, porque Deus conta conosco na questão de misericórdia para que o auxiliemos em sua criação. Não que ele necessita de nós, mas sim porque, sendo misericordioso, ele quer, ele deseja que todos nós o sigamos na evolução. Porque Deus não é egoísta. Ele delega. Porque se Deus quisesse cuidar de tudo, independente de nós, ele cuidaria. Mas aí ele deixaria de ser Deus, todo misericordioso. Que pai é esse que não permite ao filho que cresça e que continue ali na carapaça de uma lagarta por toda a eternidade? Não, vamos crescer. Quero que cresçam, quero que evolua, quero que desfrutem do meu éter. Quero que desfrutem do meu fluido cósmico universal. Próximo vídeo, próximo dia.